Oi, pessoal! Vou baixar o volume aqui. Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a uma das nossas lives da tarde, não é as nossas conexões, né? Da manhã. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Ô, marido! Meu marido tá aqui, alô! Seja bem-vindo também, pessoal. Não esqueçam de clicar aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. Enviem essa live para quem vocês conheçam, que vocês acham que tem algum problema de criança interior, de relacionamento em casa, com o marido, com mãe, com pai, enfim, pode ser um amigo, uma amiga. Não esqueça de encaminhar, não só encaminhe, gente, mas escrevam lá na mensagem, né? Olha, vem assistir. Eu tenho certeza que essa live pode impactar muito a sua vida, tá bom? E você pode ajudar a impactar a vida do outro. Boa tarde, Gerlândia, a Bruna, Wesley tá aqui, a Maria, a Ruth, quem mais? Lucila, a Jaque. Você é canhota? Nunca fiz atenção. Não, Jaque, aqui ó, sou destra. Não sou canhota não, mão direita. Oi, Thalita, quem mais que tá aqui? Rafael e tanta gente, né? Vamos lá, encaminhando, convidando mais pessoas e que seja o que Deus quiser, né? Que entre aqui quem precisa estar aqui e vai precisar ouvir essa mensagem hoje. Pretendo deixar gravada a live, então se alguém entrar depois e perguntar ou precisar sair, né, e acabar perguntando, me ajudem a responder. Pretendo deixar gravada. Por que pretendo? Porque, gente, é uma incógnita. Às vezes, a maioria das vezes a gente consegue super deixar salvo, mas o Instagram tem, às vezes, dado erro, né, e aí não conseguem, eu não consigo gravar, tá bom? Cadê as crianças? Ó, o papai já preocupado. A gente tava brincando até agora com o Simba e eu liberei a TV ali pra eles estão na TV. E aí eu vim fazer essa live aqui rapidinha. Tomara que dê tudo certo. Se alguém bater na porta, entrar, gente. Estou sozinha com eles estão ali na sala na TV. Então a gente vai ter que fazer ao vivo e a cores aí, a realidade, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre Descubra a Sua Dor e o seu lugar dentro da família. Então eu compartilhei com vocês ontem à noite nos stories sobre o que aconteceu comigo e o que eu descobri. E por que eu descobri somente agora? Porque eu não tinha passado por isso de novo, né? Eu não tive essa oportunidade de passar novamente por isso, de ficar sozinha em casa com as crianças. Fazia muitos anos que o Rafael não viajava. Por tanto tempo assim. Então eu não parei pra pensar, pra analisar, pra entender, mas eu fui juntando as peças do quebra-cabeça durante essa semana inteira e ficou muito claro que é uma parte da minha vida que foi ressignificada. Então, antes de começar, eu queria falar uma coisa pra vocês. Todos nós, sem exceção, a gente pode ter tido a melhor infância da nossa vida, com pais maravilhosos, com pessoas maravilhosas ao nosso redor, mas a gente sempre vai ter algum tipo de bloqueio, algum tipo de trauma, porque é humanamente impossível a gente acertar o tempo todo. Os pais conseguirem acolher todas as necessidades da criança, os pais serem respeitosos 100% das vezes, tá? É humanamente impossível, a gente sempre vai acabar perdendo a paciência, a gente sempre vai acabar entendendo as coisas de um jeito diferente. A criança queria algo e você achou que era outra coisa. A gente vai às vezes instruir ou disciplinar, né, corrigir os nossos filhos com amor e respeito. Não tô falando nada de disciplina física, mas achando que é um caminho que a gente tinha que percorrer, mas na verdade era uma outra necessidade. Então isso aconteceu comigo, isso vai acontecer, provavelmente aconteceu com você na sua infância e vai acontecer na sua maternidade, assim como acontece, eu tenho certeza, na minha. Nós não somos perfeitos, tá?
Então é por conta dessas feridas, dessas necessidades não atendidas, que a gente adquire os bloqueios, os traumas, né? As crenças da nossa vida. E a criança interior é o nosso mais profundo eu. Todo mundo às vezes me pergunta, muita gente me pergunta, Gabi, o que é criança interior? Criança interior é o nosso profundo eu. São todos os nossos aprendizados, vivências, experiências, amor recebido, limites recebido, todos os sims e os nãos que a gente recebeu na vida, o tempo de qualidade, o tempo de cuidado, né? Enfim, é tudo aquilo que a gente percorreu na infância, mais propriamente entre 0 e 12 anos da nossa vida, e que formou o solo, né? O terreno que a gente pisa hoje. Por isso que eu falo que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Essa frase não é minha, gente. Essa frase é de uma autora conhecida, que agora eu esqueci o nome dela. Mas eu gosto muito dessa frase e ela é a realidade pura, né? A infância é um terreno que pisamos a vida inteira. Por isso que tudo que acontece na infância não fica na infância, né? O que acontece na infância vai servir de base para as nossas decisões no futuro. Quem está comigo na mentoria da criança interior, quem já fez a mentoria da criança interior comigo, sabe muito bem disso, porque a gente aplica exercícios e ferramentas para a gente entender por que fatos e acontecimentos da infância vão refletir e como refletem, né? Porque nem sempre na vida adulta a gente vai ter o mesmo cenário diante da gente, né? Então, às vezes eu fiquei de castigo porque eu briguei com um colega. E o que aconteceu naquele momento, a forma como eu fui educada, corrigida, vai refletir na minha vida adulta, mas não no momento em que estiver brigando com um colega, mas quando eu estiver sendo julgada, quando eu me sentir injustiçada, quando eu me sentir punida de alguma forma. Então isso reflete a longo prazo em situações parecidas, né? Não em cenários iguais, mas em situações que envolvem a mesma emoção. Certo? Até aqui todo mundo entendeu? Quero ouvir de vocês, tá? Essa live precisa ser participativa. Então coloquem ok, entendi, quero saber mais. Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Podem escrever aqui nos comentários ou podem clicar aqui na câmerazinha, na interrogaçãozinha aqui no balão, que se der tempo eu abro pra gente poder conversar mais. Eu selecionei, tá? Algumas perguntas que eu quero responder pra vocês ao longo dessa live, de pessoas que me enviaram por direct. Selecionei algumas que eu achei que vai casar com o que eu tenho pra dizer aqui pra vocês hoje. Espero que dê tempo e que eu consiga passar tudo isso. Mas, gente, muitas mulheres estão vivendo... estão ausentes do seu posicionamento dentro da família. Muitas mulheres, por não conhecerem seus bloqueios, suas dores e seus traumas, por se deixarem levar pelas teorias da modernidade, estão saindo da sua essência. Deixando de atuar dentro da sua casa, como esposa, como mãe, né? Deixando de administrar o seu lar. E eu sei que a gente vive um mundo hoje onde muitas mulheres estão conscientizando muitos homens da importância deles dentro da família. Isso não é somente para o nosso lado feminino, mas muitos homens também estão deixando de honrar seus lares, de fazer a sua parte dentro de casa, né? De suprir emocionalmente, financeiramente, psicologicamente as suas famílias. Então, as famílias estão muito desconectadas. O homem servindo em posições que não cabe a ele e a mulher também em posições que não cabem a ela. E isso vai desconectando o casal, né? E muitas vezes o que faz com que a gente crie essa ruptura e a gente não ocupe o nosso espaço dentro de casa são as nossas crenças, os nossos bloqueios. Porque eles existem. E sem a consciência disso, o outro começa a te ferir. E você começa a ferir o outro. Porque não é consciente, eu não sei por que isso me dói, mas eu não recebo validação, eu não recebo abastecimento para aquilo, eu só recebo crítica ou alimento para aumentar aquela minha crença. E isso vai me trazendo uma amargura, um rancor, e eu começo a sangrar nas minhas relações, eu começo a me fechar naquele mundo, naquele eu falso, porque não é o meu eu real, é o meu eu de sobrevivência, é o meu eu que eu descobri que eu deveria ser para sobreviver em meio àquele caos. E isso vai criando uma falsa autossuficiência
tanto para a mulher quanto para o homem, que não é saudável para ninguém, né? Não é saudável para o casal, não é saudável para a família, não é saudável para os filhos. Por isso que a gente precisa conhecer da nossa criança interior, entender sobre isso, para a gente evitar esses acontecimentos e conseguir ressignificar, dar uma nova perspectiva para tudo isso, certo? Então, quando eu abri para vocês sobre o que eu percebi da minha vida com a viagem do Rafa, eu quis mostrar para vocês a importância que a gente tem, né, de olhar para dentro da gente, de entender o que a gente sente, não de ficar tapando buracos. Normalmente a gente tapa as nossas emoções ou tenta esconder as nossas emoções com coisas ou com outros sentimentos. Então, se eu tô me sentindo abandonada, se eu tô me sentindo sobrecarregada, eu vou tentar esconder aquilo através de gastos, comprando coisas, comendo demais, ou com a ira, com a raiva, né, culpando pessoas, me sentindo injustiçada, não me responsabilizando por tudo isso, mas derramando tudo isso no outro. Tudo isso é um instinto de proteção que a gente tem para tentar fugir da dor que isso causa na gente, né? Da dor emocional que isso causa na gente. Então, muitos fazem isso, tanto mulheres quanto homens, né? Às vezes eu tô envolvido num caos emocional, num caos pode ser até físico, né? Dentro da minha família, e eu não quero assumir aquilo, eu não sei como assumir aquilo, eu não sei como resolver aquilo, e eu desenvolvo vícios. Então, tem homens que vão para bares, que vão para pescaria, que vão para pornografia, que vão para séries de televisão, futebol. É uma fuga para não olhar para aquilo que precisa ser feito, para não tomar atitudes e decisões. Mulheres que também gastam demais, compram demais, comem demais, malham demais, focada muito na beleza, muitas vezes, na estética, né? E querem o tempo todo tá bonita, tá magra, todo o excesso, né, gente? Eu já falei isso aqui, esconde uma falta. E esse excesso, ele tá tampando aquilo que a gente não quer olhar ou a gente nem sabe que precisa olhar. Então, é muito importante eu parar para analisar o meu comportamento, o que eu tenho em excesso, né? Por que eu tenho isso? De onde isso vem? O que esse comportamento tá tentando esconder? O que esse comportamento tá tentando ressignificar em mim? Tornar menos doloroso, sabe? Tornar menos pesado pra mim, porque enquanto eu tô fazendo aquilo, parece que eu me sinto mais aliviada, né? Por exemplo, você tá muito triste, você tá muito deprimida porque alguma coisa muito ruim aconteceu pra você, na sua percepção, e aí você vai lá e abre um pote de leite condensado, faz um brigadeiro e senta e come. Enquanto você tá comendo aquele brigadeiro, você sente um prazer por outra ação, e parece que esconde aquilo que você estava vivendo. Ou você vai pro shopping, compra 1000 sapatos, e compra roupas que você nem precisa, e compra bolsas que você nem vai usar, e aí enquanto você está no consumo, você fica feliz porque aquilo libera, né, hormônios positivos dentro do seu organismo, e você se sente bem na hora que você está fazendo aquilo, e parece que aquela dor não tem mais sentido. Só que quando o brigadeiro acaba, só que quando você volta para casa com o que você comprou, seja lá qual foi a sua fuga, o problema ainda tá lá. E às vezes a gente empurra isso para debaixo do tapete e aquela poeira vai crescendo, e de repente, quando ela não cabe mais lá de baixo, ela suja a casa inteira. E quando a gente vê, o caos já está instaurado, as crianças não têm mais controle, eles sofreram todos os reflexos disso, o meu casamento já tá uma bosta, né, com perdão da palavra, mas eu não vejo mais perspectiva de futuro, eu tô desanimada, eu tô desmotivada e eu me afundo, né, eu vou pro fundo do poço e não sei como sair dali. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo entender? Alguém já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso? Coloca aqui pra mim nos comentários pra gente continuar. Luciana colocou assim: eu me sinto sobrecarregada depois da separação, crio meus 2 filhos sozinha. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Tati, estou 4 anos longe do meu marido, cuidando de 4 filhos sozinha, me sinto muito sobrecarregada. Vou falar também sobre isso, tem uma pergunta, tá? Sobre isso também. A grande questão, gente, é que assim, a gente não entende a essência da mulher. Então, essa live eu vou falar um pouquinho de fé, tá? Também do que eu acredito enquanto valores bíblicos, né, que Deus passa pra gente. Então, vocês sabem que eu sou cristã e que meu trabalho envolve isso.
e eu posso falar do meu trabalho, no meu trabalho sobre a minha fé. E eu acredito que Deus pensou em coisas para a mulher que só cabem a nós. Não que os homens não possam fazer, mas não vai ser a mesma coisa, né? Isso é um dom, é um talento nosso. Assim como ele deu coisas para o homem que só cabem ao homem. Não que não possamos fazer, mas também não é um dom nem um talento nosso, é do homem. E por isso que a gente precisa entender o nosso papel na nossa vida, na nossa família, para que a gente possa, né, tomar rédea, posse, comandar o barco da nossa família no que cabe a nós, né? Para que a gente não fique ocupando o espaço do outro, culpando, porque muitas vezes quando a gente está sobrecarregada, a gente está vivendo o espaço do outro, a gente está ocupando o que cabe ao outro, a gente está fazendo além do que deveríamos fazer, e é por isso que a gente se sente sobrecarregada. E quando a gente se sente sobrecarregada e a gente está fazendo além do que a gente deveria fazer, muito provavelmente a gente está tentando fugir de uma dor, sobreviver a isso, usando um personagem de fuga da autossuficiência, da coragem, do orgulho, né, do ego, para a gente conseguir sobreviver em meio a esse caos. Por isso que eu tenho que entender de criança interior, tenho que entender, olhar para trás das minhas dores, para que a gente possa ressignificar isso e começar um processo de cura para uma nova vida, né? Um novo olhar sobre aquilo. Então, quando a gente casou, o Rafa viajava muito. E para quem acompanhou a minha história já há um tempo atrás, eu compartilhei com vocês uma ida que eu fui para São Paulo para me encontrar com meu pai e meus irmãos biológicos e levar meus filhos para conhecer. Quem viu aqui, coloca aqui para mim. Eu vi, eu lembro. Só para eu saber se a maioria ou se a minoria que está sabendo disso. Eu fui abandonada pelo meu pai quando eu era bebê, né? O meu pai, ele foi embora e eu só tive acesso ao meu pai, eu só conheci o meu pai uma vez quando eu tinha 15 anos, que a gente se encontrou, mas foi bem rápido. E depois eu encontrei ele com 24 anos, também foi uma tarde só, uma conversa de 1 hora no máximo. E depois no final do ano retrasado, né, que eu contei pra vocês, do ano passado, acho que foi o ano passado, né? Não foi esse ano, gente, agora eu tô até meio perdida. Não, foi o ano passado, janeiro do ano passado, que eu fui até lá e a gente passou um dia inteiro junto, enfim. Eu não sabia que a ausência do meu pai impactava tanto a minha vida, porque eu tive um avô que supriu todas as minhas necessidades paternas. O meu avô, ele cuidou de mim, ele me levava para a escola, ele me ensinou a andar de bicicleta, ele era carinhoso, ele me dava colo. Então, eu não sentia falta. Minha mãe também casou rápido, né? Eu tinha 3 anos quando ela conheceu o meu padrasto e logo ela casou quando eu tava com 6 anos. Então, desde os 3 anos eu tinha um relacionamento também em relação à paternidade com esse meu padrasto. Então, eu não tinha a compreensão de que aquilo era um peso pra mim ou era uma dor pra mim. Eu não sabia disso, porque até então não me fazia falta. Vou sentir falta daquilo que eu nunca tive. Não era algo palpável pra mim. Até que eu me casei. E quando eu me casei, isso teve muito impacto na minha vida, né? Porque eu tinha dificuldade em submeter ao meu marido. Eu tinha dificuldade em confiar no meu marido. Eu tinha dificuldade em validar a opinião do meu marido. Porque eu vim de uma família onde as mulheres eram as líderes de dentro do ambiente, né? Da casa. E eu tinha uma crença que aquilo foi de geração em geração, de família em família, de que homem não era confiável, de que a gente é que tinha que mostrar o caminho para eles, de que a gente é que tinha que fazer valer. Então eu tive muitos problemas em relação a isso, até eu começar a entender que o meu marido cuidava de mim, que meu marido ele era presente, que meu marido ele queria que eu confiasse nele. Então foi muito difícil essa submissão. E quando eu falo em submissão, uma submissão bíblica, né? Onde você se entrega ao seu marido por confiança, por admiração e por temor a Deus. E o seu marido trata você como Cristo tratou a igreja, né? Cuidando de você, dando amor a você, suprindo as suas necessidades e da família como um todo. Então isso foi muito difícil. Só que o Rafa viajava, né? Eu, sem ser mãe ainda, ele viajava. E aquilo não era um peso pra mim. Porque homem já não era um alicerce dentro da minha família. E eu não tive isso, embora meu avô tenha sido excepcional na minha vida,
ninguém tampa, ninguém ocupa o espaço de um pai. Hoje eu sei disso, lá atrás eu não sabia. Ninguém vai ocupar o espaço do seu pai, isso pode ser amenizado, mas ninguém ocupa o espaço do seu pai, a não ser Deus. Quando você encontra Deus, quando você se relaciona com ele, ele tampa o espaço, ele ocupa o espaço, ele preenche o espaço de qualquer dor sua. Mas até eu entender tudo isso, até entender que eu precisava de mais de Deus na minha vida para suprir isso, foram muitos anos, muitos meses, né, absorvendo as coisas. E eu não sentia tanto impacto nessas viagens do Rafa quando ele ia. Afinal, homem vai embora, né? Homem não é alicerce. Só que quando eu me tornei mãe, essas viagens dele me machucavam demais. Demais. Eu sofria muito. Nossa, como eu sofria quando ele ia viajar. E na verdade eu sofria tanto porque a minha criança interior gritava. O medo dos meus filhos sentirem aquilo que era inconsciente para mim. Eu, no fundo, tinha um vazio paterno. E eu não sabia disso. Então, a minha dor gritava quando ele saía, porque eu tinha medo dos meus filhos sentirem o que eu sentia. Então, ao invés de eu avisar, de eu contar, de eu expor, até porque isso nem era consciente na minha cabeça, eu sentia raiva. E eu brigava com ele muitas vezes, eu era rude, eu ignorava, eu tratava com indiferença, porque eu tava sofrendo, né? E a gente foi educada assim, né? Você me faz sofrer, então você vai sofrer também. Pais são assim, não é? A criança se comporta mal, a gente pune ela, porque a gente acha que ela se sentindo mal, ela vai melhorar. Não, isso só gera mais agressividade. E a gente vai perpetuando isso. A gente acha na nossa mente que isso funciona. Então você tá me fazendo mal, eu não valo nada pra você, então você tá preferindo viajar? Ótimo, então eu vou fazer o mesmo com você, não preciso de você. Você é indiferente na minha vida. E era a forma como eu percebi isso. Tem gente que não é assim, tem gente que age diferente, mas eu agi assim. Eu percebi as coisas assim. Então foram momentos muito difíceis. O primeiro andar do Pedro, a primeira fala dele, os aniversários que tinha, eu sempre estava sozinha. O Rafael via por vídeo, né? Ele via por gravações, por chamadas de vídeo. E pra ele tava tudo certo. Eu não vou abrir aqui a questão das dores dele, mas ele também tinha dores, por isso que pra ele tava tudo certo. Tanto que hoje, com essa viagem dele, ele também se abriu comigo dizendo que ele está sentindo muita falta de casa, né? Porque ele também evoluiu, ele também entendeu sobre as dores dele, né? Ele também hoje ocupa muito mais o espaço dele dentro da nossa casa. Então, nós dois temos crescido com isso. Deus tem abençoado a nossa família como um todo, abrindo minha mente, meus olhos e abrindo a mente e os olhos dele. Mas enfim, tudo isso foi machucando demais, até que um dia Deus revelou isso pra mim, não foi o meu conhecimento. Eu tava numa oração e eu dizia assim: Senhor, por que eu tenho tanto medo? Eu tinha medo do Rafael morrer nessas viagens e eu ficar sozinha pra sempre. E eu tinha raiva da felicidade dele, raiva das conquistas dele. E um dia eu lembro que numa oração Deus mostrou, eu já estava em autoconhecimento, eu já estava buscando entender tudo isso, e na oração Deus revelou para mim. E ele me disse, né, que eu tinha medo dos meus filhos sentirem o que eu estava sentindo e que eu precisava confiar nele. E aí tudo fez sentido, porque eu estava estudando Laura Gutman na época. E eu comecei foi aí que eu entrei na imersão da criança interior. O Pedro era um bebê. E comecei a perceber que eu queria que o Rafa fosse muito mais presente na minha vida e na vida dos meus filhos para suprir uma dor minha. Cada vez que eu via ele no chão com as crianças, aquilo acalmava o meu coração, a minha criança interior. E quando ele estava no computador ou trabalhando ou na televisão e não estava dando atenção para ele, aquilo me feria. Mas ele era já um bom pai, ele era presente. E eu queria mais, eu queria ele dando banho nas crianças, eu queria ele escovando o dente das crianças, eu queria ele colocando as crianças para dormir. As crianças não, né? Na época era só o Pedro. Eu queria ele cuidando do Pedro. E não que o homem não deva cuidar, gente, pai precisa disso para criar simbiose com a criança, né? A dopamina no homem com o filho, ela é construída através do cuidado, diferente da mãe, que isso nasce, né, com a fusão emocional entre mãe e filho. Então, pais precisam sim participar da educação dos filhos, mas eu queria mais do que competia a ele, sabe? Eu queria mais do que ele tinha que fazer de verdade. E era porque eu precisava estar nutrida daquilo, aquilo me abastecia, e eu não tinha essa consciência. Então,
nas viagens que aconteciam, era muito difícil para mim. Eu não conseguia me alegrar, ter gratidão, né, por aquele momento em casa, com os meus filhos, com a minha família. Eu não conseguia ter gratidão pelas conquistas dele, né, pelos sonhos dele sendo realizados. Eu só me amargurava, né, porque eu não podia estar fazendo aquilo, porque não era justo, porque eu tava aqui me ferrando com a rotina e com tudo, e ele tava lá no café da manhã maravilhoso dele, no hotel maravilhoso dele, e na verdade a luz dele refletia a minha sombra, né, a luz dele refletia a minha escuridão. Então, e isso me arrepia só de lembrar, cada vez que ele tava lá fazendo o que ele tinha que fazer, refletia tudo aquilo que eu precisava olhar para curar em mim, para que eu pudesse ser uma nova pessoa. Vocês estão entendendo, gente? Tô me empolgando aqui para falar. E coloca para mim se tá fazendo sentido. E aí o que aconteceu, gente? O tempo passou, eu entendi muito, eu parei de cobrar ele em relação a muitas coisas, eu comecei a olhar para a paternidade dele de um jeito diferente, eu comecei a olhar e ver que ele tinha uma identidade como pai e que eu precisava respeitar essa identidade como pai. Eu não tenho que moldar essa identidade, eu não tenho que transformar essa identidade, eu não tenho que fazer ele ser o que eu quero que ele seja, porque Deus criou ele, Deus deu uma identidade para ele, Deus pensou na paternidade dele. Então, quem sou eu para querer mudar isso? Entende? Eu tinha que aceitar aquilo e eu comecei a olhar para aquilo com outros olhos. E a validar, claro que tem muita coisa que assim como ele também precisava mudar dentro da nossa família, mas eu comecei a validar pontos positivos ao invés de só querer transformar o que era negativo em algo que seria bom pra mim. Até porque as crianças precisam criar essa relação com o pai sem interferência materna. A gente não tem que ficar interferindo, dizendo como fazer, como não fazer, porque isso desautoriza, né? Isso descredibiliza, isso retira a autoridade de pai da família. E o homem sai do seu posto, né? Ele sai do alicerce, ele deixa de ser o sacerdote do lar. Porque a gente está ocupando esse espaço, a gente está querendo ser isso, a gente quer pegar as rédeas da família, sabe? A gente quer tomar posição, a gente quer fazer acontecer. Eu vejo muitas mulheres falarem assim pra mim: meu marido não faz nada, se não sou eu, né? Ele não arruma nada, ele não presta pra nada, ele não resolve nada, tudo tem que ser eu, se eu não me mexo, ele não faz nada. Ele não faz nada porque você tá fazendo além do que você deveria. Você tá ocupando seu espaço de mulher e de marido. Você tá sendo muito homem, por isso que não tá sobrando espaço pro homem da sua casa aparecer. Isso influencia de uma certa forma em tudo, gente, na nossa aparência, no nosso linguajar, na nossa empatia. Porque se a gente está ocupando um espaço masculino dentro da nossa família, a gente também vai se tornar mais masculina. A gente vai parar de se cuidar tanto. E eu não tô dizendo que essa cultura agora que diz que mulher, né, não é nada de feminismo ou femismo ou sei lá o que estão dando nome hoje em dia. Não é esse assunto que eu quero entrar. Mas a gente para, sim, de pensar na gente, de se valorizar, de se cuidar, de cuidar da nossa parte feminina, que é tão importante. A mulher feminina, ela consegue ter um olhar de ternura para o lar, um olhar de ternura para a família, um olhar de acolhimento. Esse é o papel da mulher. A mulher sábia, a mulher que instrui, a mulher que acolhe no momento certo, sem passar a mão na cabeça, sem ser permissiva, mas ocupar o nosso espaço. E muitas vezes a gente sai dessa essência porque a gente está fazendo o papel do homem. E isso traz essa masculinidade para nossa essência. Sabe, gente? E aí eu deixo de me cuidar, eu deixo de me valorizar, eu deixo de me vulnerabilizar. Isso também acontece no lado oposto, tá? O homem quando ocupa o espaço da mulher. Então, quando Deus criou o homem, quando ele criou a mulher, ele sabia o porquê que ele estava fazendo isso. E hoje a gente está vivendo inversões de papéis. Isso é muito grave e isso é muito sério. A gente tem que olhar para isso, gente, com cautela, né? E com a mente aberta para entender as dores das pessoas. E a gente conseguir assumir a responsabilidade disso sem ficar sangrando na vida das pessoas. Se você quer que o seu homem, né, o seu marido seja o marido da casa, o alicerce, né, o sacerdote do lar, que ele administre, que ele seja a base, que ele seja o refúgio, que ele proteja a sua família, você vai precisar ocupar o seu espaço de esposa.
E ali vai ficar vazio até que Deus vai tocar o coração desse homem e ele, se ele estiver aberto a isso, ele vai ocupar esse espaço. Como, Gabi? Tem várias maneiras de a gente fazer isso e eu não vou abrir esse assunto aqui nessa live. Mas eu quero conscientizar vocês, mulheres, do quanto a gente, sem perceber, sai da nossa essência e vai ocupar o lugar do outro. Depois a gente reclama de uma sobrecarga, de uma posição que não é nossa, né? E que a gente se coloca ali por dores. Muitas mulheres não gostam de se submeter aos homens, porque não reconhecem o amor verdadeiro, não reconhecem o amor genuíno. Tive uma infância tóxica, meu pai me abandonou, ou meu pai foi muito rude, ou meu pai era muito severo, ou meu pai não era afetuoso. E eu aprendi a sobreviver em meio a todo esse caos. E aí quando eu me caso e eu tenho um homem que parece ser sensato, que parece ser carinhoso, que parece ser empático, isso eu enxergo como fraqueza, como fracasso. E eu não consigo me submeter a essa sensibilidade que eu enxergo, porque isso não é familiar para mim. Eu não consigo enxergar amor naquilo. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito sério, isso acontece muito. Mulheres que não reconhecem o amor e o cuidado de homens porque tiveram suas infâncias machucadas por homens, sabe? E aí elas não conseguem olhar para isso positivamente. Gente, existem casos e casos, tá? Essa live é uma live. Eu estou falando de fatos amplos. Cada um vai ter sua parte específica, sua dor específica. Mas eu quero que você pare e comece a refletir sobre a sua história. Quando a gente foi treinado para ser forte, quando a gente foi treinado para vencer, quando a gente foi treinada para sobreviver, eu não consigo me submeter. Porque a minha dor grita tanto que eu tenho medo dessa submissão e alguém me ferir novamente. Claro que às vezes eu tô em relacionamentos tóxicos e essa submissão ela não é saudável, eu preciso me posicionar. Muitas vezes eu estou em relacionamentos tóxicos porque eu aprendi a enxergar amor na violência. Então eu estou em relacionamentos tóxicos porque isso pra mim é normal. Entende? E a culpa não é da mulher que tá no relacionamento, mas eu preciso entender a parte psicológica disso. Por que muitas mulheres se submetem a isso? Porque elas não sabem. É a dor delas, é a infância delas, é o que elas aprenderam lá atrás. E agora, quando elas olham para um homem que promete tudo para elas, mas não entrega ou machuca, a parte boa deles é a parte onde elas se sustentam e elas não conseguem sair daquilo. E aí a gente vai desocupando o nosso espaço de ternura, o nosso espaço de mãe, o nosso espaço de esposa, porque a gente está mais ferida ainda, porque a gente está mais machucada ainda, e a gente vai se desconectando da nossa essência por completo, da essência que Deus deu pra gente, porque Ele pensou em você, Ele pensou em mim, Ele tem um caminho pra você, Ele tem um caminho pra mim, e a gente sai disso ao longo da vida por conta das nossas dores. Então é muito importante a gente olhar para tudo que está acontecendo na nossa vida com outros olhos, com outra perspectiva, para que a gente possa aprender com a vida e não se submeter a todo o caos da nossa vida. A gente precisa evoluir, gente. A gente precisa evoluir. Deus nos fez para sermos luz nesse mundo, não para ser treva. Ele fez para a gente agradecer o que a gente tem, não para a gente murmurar. Ele fez para que a gente possa disseminar a vida de Jesus Cristo e não para que a gente possa desonrar a vida de Jesus Cristo. E a gente só consegue isso quando a gente encontra o nosso caminho que Deus criou pra gente, quando a gente descobre as nossas dores e a gente vai aprendendo de grão em grão, de grão em grão, a ressignificar. Então, quando o Rafa viajou essa semana, eu tava apreensiva com a viagem dele, né? Eu não falei nada pra ele, mas eu tava apreensiva. Comigo mesmo eu tava assim, meu Deus, né? Ele vai viajar, como vai ser? Faz tanto tempo que ele não viaja, eu nem sei mais o que eu vou sentir. Eu já tô entendendo tantas coisas que eu não entendi, eu ressignifiquei tantas coisas que eu nunca tinha pensado, como é que vai ser? E eu fiquei em paz. E quando ele viajou, antes dele viajar, eu já ficava nervosa, eu já ficava tensa, eu já dava alfinetada nele, e ele sabe disso. Se ele estiver aqui nessa live ainda, ele pode falar pra vocês.
eu fiquei em paz, em paz. E eu me assustei com a minha paz. E eu falei, gente do céu, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô sobrecarregada com a rotina, né? Leva a criança, busca a criança, faz comida, lava roupa, cuida de cachorro, põe pra dormir, dá banho, tudo sozinha, e janta, e separa a briga de irmãos, tudo sozinha. Mas eu tô feliz, porque eu tô ocupando um espaço que é meu. E eu estou feliz de ver o meu marido feliz lá nos Estados Unidos. E muitas vezes eu nem tomei café da manhã, porque não deu tempo de eu comer. Eu saí de casa sem comer nada e eu vi um story dele lindo e maravilhoso, com uma coalhada, com omelete. Ele sabe o quanto eu amo café da manhã de restaurante e de hotel. E aí eu olhei para aquilo e fiquei tão feliz por ele. E eu falei assim, gente, eu curei isso em mim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, obrigada, Senhor, que sentimento de gratidão e de paz, de ter ressignificado isso. Poder me alegrar pelas conquistas do meu marido, porque eu sei o meu lugar. Porque eu não espero dele além daquilo que ele tem que me dar. Porque a parte que cabia ao meu pai, a parte que cabia à minha criança interior, eu resolvi. Então, gente, a gente entender de onde vem a nossa dor é uma coisa. A gente aprender a dar um novo significado para ela é diferente, tá? É completamente diferente. Eu achei que eu tinha resolvido tudo com meu pai, que eu entendi por que ele fez o que ele fez quando ele me abandonou, que eu tinha perdoado ele, eu tinha mesmo perdoado ele, mas eu não tinha resolvido as coisas dentro de mim. E o que acontece com a gente quando a gente não resolve de fato o que precisa ser resolvido? A gente fica fria, a gente se torna uma pedra de sentimento, a gente se congela, né? E eu achei que eu não tinha nada para resolver com meu pai. Aí um dia eu fui numa microfisioterapia, quem me conhece sabe que eu adoro essas medicinas alternativas, né, naturais, que não envolvem medicação nem nada. Eu fui na micro, que aqui em casa todo mundo faz micro, eu adoro microfisioterapia. Para quem não conhece, no YouTube tem uma live, onde eu fiz a live com o meu microfisioterapeuta explicando o que é, então depois você procura lá. Mas eu fui na micro e ele falou assim pra mim, Gabi, tem um ponto aqui no seu organismo, que era ligado, agora eu não lembro, alguma parte do estômago. E ele falou assim, tem um ponto aqui que tá relacionado à sua paternidade, à sua infância. Então eu falei, não, imagina. Mas relacionado a quê? Já resolvi. Dele, não sei. Eu falei, não, você acha, Rodolfo? Tá resolvido isso daí. Você achou coisa que não existe. Aí ele deu risada. E aí, eu fui embora pra casa com aquilo na cabeça. Eu falei, meu, o que tem no meu corpo relacionado? Tá tudo certo, meu pai, já perdoei meu pai, já entendi. O que é isso? Só que aí eu comecei a olhar pra dentro e comecei a perceber algumas coisas. Então, assim, muitas vezes meu pai me procurava por mensagem e eu não respondia, eu não correspondia. Meus filhos não conheciam o avô. E eu comecei a me perguntar, será que eu não quero que meus filhos conheçam o avô? Será que eu não quero que meus filhos saibam da minha história? Será que eu não quero relacionamento com meu pai? Será? Comecei a me questionar. E aí eu parei, pensei e falei, gente, claro que eu quero, não é nem querer, mas eu preciso, porque é a minha história, eu não posso negar a minha história. Então, gente, às vezes, quando você fala assim, eu já entendi que a minha mãe é desse jeito, eu já entendi que meu pai é desse jeito, e eu não conto com nada com eles mesmos, não adianta, mas essa sua decisão, ela é racional e fria, e ela vem carregada de amargura, de injustiça, talvez que você se sinta injustiçada, de rancor, mas eu não queria que fosse assim, mas é assim, fazer o quê? E eu vou tocar minha vida, eu não preciso de ninguém? Parece que funciona, porque você vai dar conta, você vai fazer acontecer, você vai resolver o que você tem que resolver, você consegue, só que uma parte de você tá congelada, entende? E essa parte congelada, ela vai resfriar na vida de alguém. Ela vai resfriar no seu relacionamento com seus filhos ou com seu marido. Não tem como você escapar. Faz parte de você. Uma hora isso vai sangrar em cima de alguém que você ama. E eu senti hoje, né, agora com essa viagem do Rafa, que essa parte congelada em mim, que eu achava que eu tinha resolvido, era o que me fazia sangrar quando ele viajava
Mesmo sabendo que eu não tinha que sentir aquilo, que eu tinha que pensar diferente. Afinal, eu sabia o pai que ele era, mas por que eu não conseguia sentir? Porque essa parte estava congelada em mim. Sabe, gente? E aí, eu falei assim pro Rafa. Falei, Rafa, nós vamos pra São Paulo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu preciso. Eu quero rever minha infância, eu quero ir onde eu morei, eu quero ver meu pai. As crianças precisam conhecer o avô. Eu preciso falar com ele, eu preciso conversar com ele. Porque as 2 vezes que eu consegui encontrar com ele, ele só falou e eu nunca falei nada. E aí a gente foi. E ali começou esse processo de ressignificação, acredito eu. E lá eu falei muitas coisas pra eles que eu compartilhei com vocês nos stories, né? Falei sobre as dores da infância, sobre por que ele não se arrepende de ter feito isso, se ele não sabe o que é ser pai, ele nunca teve um tão presente, então ele não consegue medir o impacto da decisão dele na vida dos filhos, porque não tem sonho de filha. E eu entendi, eu proporcionei isso pra mim mesma, proporcionei isso pros meus filhos e eu voltei mais uma vez em paz, com perdão genuíno e verdadeiro pro meu pai, perdão a mim, né, por ter tolerado, suportado isso ou escondido isso de mim mesma inconscientemente. E depois, no final do ano, ele veio passar o Natal aqui em casa, né, que vocês acompanharam, e foi uma mistura de sentimentos. Imagina uma pessoa que você viu 2, 3 vezes na sua vida inteira, que você não conhece nada, que você não sabe da rotina, que você tá descobrindo, mas sabe que é teu pai, dentro da tua casa para passar o primeiro Natal depois de 34 anos com você. Então, foi um impacto muito grande, foi uma mistura de sentimentos. Hora eu tava feliz, hora eu tava não aguentando mais o que tava acontecendo, hora eu tava perdida, hora eu tava me achando. Mas eu acredito que foi mais um ressignificar. E tudo isso me ajudou a entender a paternidade do meu pai, a paternidade de Deus para minha vida e a paternidade do meu marido na minha casa. E me colocou no papel de esposa. O Rafa, ele é meu marido, ele não é meu pai. Ele precisa cuidar de mim como esposa e não como filha. Às vezes eu até brinco com ele. Às vezes ele fala algumas coisas pra mim e eu falo assim, tá bom, pai. Porque ele tem alguns cuidados como pai muitas vezes. E ele tá me ouvindo aqui, eu acho. E eu sei que isso é da criança interior dele, que ele ainda não foi olhar pra isso. Mas hoje eu gosto até de receber isso, embora às vezes eu brinque com ele, porque hoje eu me vejo como esposa, eu quero ser cuidada. Eu não deixava o Rafa cuidar de mim. Quando ele se preocupava comigo, eu me sentia mal, porque então eu sou inferior, então eu não dou conta de resolver, então ele tem que fazer. Só que na verdade tentar fazer tudo o que eu queria me causava uma sobrecarga tão grande que depois eu despejava em cima dele. Tipo, eu tô sobrecarregada. Pô, mas eu não quero ajuda, porque quando ele me oferece, eu sou autossuficiente, sabe? E eu comecei a pedir as coisas pra ele, né? Faça isso pra mim. Leva o meu carro pra arrumar. Tem que fazer isso no meu carro. Coisas que antes eu falava, onde é que leva o carro? Eu vou levar. Não, eu levo. Não, eu vou levar. Como se eu não precisasse do cuidado dele, né? Porque pais não cuidam. Na minha crença, né? Então, hoje não. Hoje eu entrego isso pra ele, tem coisas que é dele, tem coisas que são minhas. A administração do lar é minha responsabilidade. Cuidar da casa é minha responsabilidade. Ele pode auxiliar, ele deve auxiliar e me ajudar. Assim como você tem pais aqui assistindo, vocês devem auxiliar as esposas. Nós não somos escravas do lar, a gente administra o lar, mas todo mundo precisa cooperar. Só que hoje eu entendo isso. Mas eu faço muito mais em casa. Eu faço muito mais em casa. Só que eu também não faço muito mais fora de casa, porque eu sei que isso é um papel que cabe a ele, não a mim. E muitas vezes tem gente que fala assim pra mim, né? Gabi, por que você não viaja o mundo? Você não vai dar palestras? Você não... Porque se eu começar a arranjar mais em trabalho, né? Do que... ocupar mais o meu tempo do que eu deveria pra estar dentro de casa... O Rafa vai ter que assumir mais dentro de casa, porque a gente tem 2 filhos pequenos. E eu não quero isso, porque é minha responsabilidade. Eu preciso ocupar o meu espaço de esposa e de mãe dentro da minha família. Meus filhos vão crescer e isso essa sentença vai vir no futuro pra mim.
E eu não quero. Eu quero crescer, eu quero levar o que eu acredito e o meu conteúdo ao mundo, se possível for. Mas vai ser no tempo de Deus, vai ser no momento certo, na hora que tiver que ser. Eu quero que o meu marido cresça, que ele exploda, né, no mundo e nas pessoas, disseminando o que ele acredita, sendo instrumento de Deus na vida das outras pessoas. E se eu puder fazer isso também, eu vou ser muito grata, mas hoje não é o que brilha, é o que queima dentro do meu coração. O que queima dentro do meu coração é cuidar dos meus filhos, é estar dentro da minha casa, é administrar a minha casa, é fazer uma janta gostosa, é trabalhar também. Eu amo o que eu faço, mas vocês estão entendendo a diferença disso, os posicionamentos? E isso faz toda a diferença pra gente aceitar algumas situações e tomar posse disso dentro da nossa família, pra parar de exigir do outro, pra parar de cobrar do outro e pra se alegrar pelo que você tá vivendo hoje, certo, gente? Eu vi que tem algumas mensagens, mas eu não consegui ler. Deixa eu ver aqui. Tenho traumas com meu pai. Quando o pai faleceu, como fazer? Deixa gravado, também não consegui pegar o começo. Vai ficar gravado, gente. Tem gente falando pra deixar gravado. Rafa dando risada. A Jaque, Rafa, pode ficar uns 3 meses aí dele. Agora quem não quer sou eu, tá vendo? Ele também quer voltar. Vai ficar gravado. Enfim, tem mais mensagens que eu não consegui ler, mas eu quero agora ler algumas que eu selecionei no direct, que eu pedi pra vocês escreverem, que isso aqui vai me ajudar a esclarecer muitas coisas pra vocês, tá? Então a primeira mensagem é assim: Gabi, aqui o marido vai ser transferido, vai morar em outra cidade e eu ficarei com os meninos. Ainda não aceitei isso, mas não quero passar essa insegurança pros meninos. Não quero que eles fiquem com sensação de abandono. Na verdade, não gostaria que minha família estivesse passando por isso. Eu entendi a dor dessa mãe e talvez seja um cenário parecido para sua dor. A grande questão é a seguinte: eu perguntei para ela, por que você não vai junto? E aí ela me respondeu que porque os pais dela são idosos e precisam de cuidado. E a cidade é uma cidade pequena que não tem nada e ela não gosta da cidade, ela não quer ir para lá. Então, gente, algumas coisas me traz, não sei se é o cenário que ela tá vivendo, porque, claro, foram mensagens, é superficial, mas isso me tocou o coração para dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe. A gente deixa pai e mãe. Deixar pai e mãe não é abandonar os pais, mas é se desvincular emocionalmente deles. Nós não somos responsáveis pelos nossos pais. Nossos pais são responsáveis pela gente até a gente casar. Depois que a gente casa, nós somos responsáveis pela nossa família. O meu marido é responsável por mim. Entende? Então eu preciso entender isso para poder viver a minha vida com a minha família, criar a minha identidade familiar. Gabi, mas como faz quando os pais são idosos e eles vão precisar de cuidado? Claro que existem N cenários, N fatores, mas nunca um casamento pode ser desfeito porque os pais são um empecilho, porque os pais precisam de você e você não pode se desvincular até o seu marido. Ele é a sua família hoje. Permanecer aqui vai ferir aqui e isso é completamente prejudicial para tudo, para você, para o marido, para os filhos, para a família, inclusive para os seus pais. E, gente, uma vez uma amiga minha, o marido dela viajava muito. E eu falei assim pra ela, por que você não vai pra lá? Né? Ele viaja tanto, por que você não vai pra lá com ele? Ela falou assim pra mim, porque eu fico longe do meu marido, mas eu não fico longe dos meus pais. A gente tem que tomar muito cuidado com a superproteção, com o vínculo emocional tão intenso quando a gente casa e a gente ainda tem com os nossos pais. Porque isso pode desconectar a família e acabar com o casamento. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Pode ser uma cidade ruim, pode ser que não tenha nada, pode ser que não tenha shopping, pode ser que não tenha área de lazer ou alguma atividade para as crianças, pode ser que não seja uma cidade que vá te trazer recursos, mas ela tem o que mais você precisa, que é a sua família. Entende? Se nessa cidade tem o que você precisa, que é a sua família, você precisa ir. Abrir mão da sua família para ficar num lugar onde você tem tudo e perto dos seus pais que você deixou para se juntar a uma outra pessoa é disfuncional. Então, a gente tem como criar recursos para viver isso.
Então, eu vou com o meu marido, mas eu vou criar uma rotina de estar aqui sempre que eu puder, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Eu vou com o meu marido, mas eu vou incluir no orçamento alguém para cuidar dos meus pais, porque isso é uma necessidade. Eu vou para outra cidade e talvez eu leve os meus pais e alugue uma casa para eles morarem lá. Mas meus pais não querem, porque eles são idosos, então eu vou dar um jeito de cuidar deles aqui. Mas lá não vai ter nada para os meus filhos. Eu vou. E como família, o marido também tem que olhar para isso. O quanto a opção profissional dele está sendo saudável para a família toda. O quanto o dinheiro está acima da qualidade de relacionamento. Então, entende a complexidade dessa pergunta? Eu posso me submeter ao meu marido e Deus vai me honrar por isso, se eu me submeter e acompanhar ele onde quer que ele esteja. Mas o marido também tem que olhar para a esposa e para os filhos e entender a necessidade deles, o quanto eles estão se forçando e se doando para aquilo acontecer de forma saudável, e se o que ele está fazendo vale a pena, porque é obrigação do homem ser suporte emocional, psicológico, ser base para a família. Então não é só a família acompanhar esse homem estar olhando para as necessidades da família. Isso é casamento. Tanto que o Rafa às vezes fala assim pra mim, vamos morar em outro país? Eu falo pra ele, eu vou com você onde você for. Não é uma situação confortável pra mim, né? Embora, sabe lá pra onde é que a gente vai morar, né? Que um dia, ele fala pra gente fazer isso um dia. E não é uma situação que traz conforto pra mim, porque não é da minha personalidade. Mas se um dia ele decidir ir, eu vou pra onde ele for. Se ele for pro Acre, se ele for pra Roraima, se ele for pra Bahia, se ele for pro Rio Grande do Sul, se ele for pra China, se ele for pro Japão, pros Estados Unidos, pro Canadá, não importa aonde ele for, eu e a minha família vamos acompanhar ele. Porque eu e ele somos um só. Ainda que aquele lugar não seja um lugar que me agrada. E eu tenho certeza que se ele perceber isso, ele vai dar um jeito da gente resolver a situação, porque ele tá preocupado com o nosso emocional. Mas é um se doando pro outro. Tá fazendo sentido, gente? Então, o ponto-chave disso é deixar pai e mãe e se unir ao seu marido como uma só carne. Onde ele for, nós temos que ir. Isso é bíblico e é real. É uma necessidade, certo? As crianças não precisam passar por isso se a gente entender isso e fazer valer. E Deus vai nos honrar. A outra pergunta é, Gabi, eu quero me sentir assim, como eu coloquei lá nos stories. Sem a vida de mãe e esposa. Ser do lar sem ser um sacrifício, um peso. Além de trabalhar fora, ser boa dentro de casa. Primeiro, quando o meu valor está naquilo que eu faço, e não em quem eu sou, ser mãe vai ser sempre um peso. Ser dona de casa vai ser sempre um peso. Primeiro que o serviço de casa nunca é valorizado por ninguém. E a gente trabalha muito dentro de casa. Gente, lavar, passar, ir no mercado, fazer comida. Quem faz tudo isso aqui sabe do que eu tô falando. Organizar uma casa, é um saco. Eu não gosto disso. Eu faço porque precise, porque eu também tenho uma pira com bagunça. Mas é um saco e ninguém valoriza. Você tá arrumando, você tá limpando e quando você vê tá tudo bagunçado. Não é um serviço valorizado pelas pessoas, certo? Então, quando você faz, você não recebe nada em troca. E quando você foi educado, e foi elogiado, e foi presenteado, e foi admirado por ter tirado boas notas, por ter se comportado bem, e somente nessas ocasiões, quando você fez o que seus pais queriam que você fizesse, você perde o valor próprio. Eu não sei mais quem eu sou. Eu só sei quem eu sou a partir daquilo que eu esteja ou que eu estou fazendo. Entende? Então, quando eu tô trabalhando fora, eu tenho um valor, eu sou útil. As pessoas me admiram, me valorizam, eu sou boa no que eu faço. Olha só meu eu sendo nutrido. E quando eu tô dentro de casa? Primeiro que maternidade não é o que a gente faz, mas é o que a gente é. Eu não faço a maternidade, eu sou mãe, certo? Então faz parte da minha identidade. E se a minha identidade ela só é valorizada na minha cabeça a partir do que eu faço, ser mãe é um peso pra mim. Porque eu não tenho utilidade. Parece que não é valorizado. Ser do lar também é um peso pra mim, porque ninguém admira isso em mim, ninguém me valoriza. E aí eu começo a me achar inútil. Eu perco esse valor. E aí eu quero trabalhar fora. Entende o que eu tô falando? Trabalhar fora pode ser um dom teu.
Eu não nasci para ser do lar, somente do lar. Eu, Gabriela. Eu amo trabalhar fora, eu amo ajudar pessoas. Eu amo atender as mães no particular, no presencial, no online, nos cursos, nas palestras. Eu amo. Só que eu também amo estar na minha casa. Eu amo cuidar da minha casa. Fazer o serviço, muitas vezes, enche o saco. Mas administrar o meu lar, eu gosto. Eu gosto de cuidar dos meus filhos. Eu gosto de colocar eles pra dormir. Eu gosto de dar banho neles. Eu gosto de fazer a comida que eles gostam de comer. Eu gosto. Porque hoje eu sei a mãe que eu sou, a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, a esposa que eu sou. Hoje eu voltei e tenho voltado todos os dias pra minha essência. Eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Eu não sou ruim 100%. Eu tenho sim essências ruins, porque nós somos pecadores. Mas eu tenho qualidades. Eu tenho valor, eu tenho missão, eu tenho propósito. Entende, gente? Então, quando essa pessoa disse assim pra mim, eu quero me sentir assim, ser mãe, né, esposa, sem ser um sacrifício. Muitas coisas precisam ser avaliadas. Primeiro, quem você é e o quanto você se admira e se valoriza por quem você é e não pelo que você faz. E o lar que você está envolvido. Como está o seu casamento? Como está a tua relação com os seus pais, com o seu marido? Como está a relação sua com seus filhos? Porque também a nossa casa precisa ser um ambiente harmonioso para que você queira estar. Se você acha que fora de casa é muito mais gostoso do que dentro de casa, tá errado. A nossa casa tem que ser prazerosa. É o que eu costumo dizer às vezes, né? Para algumas mães que falam isso pra mim, que os filhos... meu filho só quer que vem gente em casa, não quer ir na casa do amigo. Que bom, né? Que bom, porque ele se sente em casa, né? Ele se sente pertencente, ele gosta. É que nem os meus filhos. Eles amam passear, mas eles amam estar em casa. De ontem pra hoje eles dormiram na casa da avó. E a avó é vida livre. Doce, telas, tudo casa de vó, né, gente? Tudo pode. E eles amam quando eu chego lá, e eu cheguei hoje na hora do almoço, e eles já, mãe, que hora a gente vai voltar pra casa? Eles amam estar dentro de casa, porque a nossa casa precisa ser um ambiente que todo dia a gente queira voltar. Se a sua casa for um ambiente que você não queira voltar, que você prefere fazer hora extra no seu trabalho, que você prefere estar na casa de outra pessoa, você precisa olhar pra isso. Porque se você não olhar pra isso, a sua casa vai ser destruída. Certo, gente? Faz sentido? Kati, live maravilhosa, precisava ouvir isso, me identifiquei muito com a sua história. Que bom, esse é o objetivo, identificar para evoluir. A outra mensagem é a seguinte: nossa, Gabi, que lindo tudo isso, né, sobre o story que eu falei ontem. Não entendi qual o meu motivo, mas às vezes sinto isso quando fico com meu filho sozinha, parece um fardo. Não pelo filho, mas pelo marido. Que triste, agora que falou estou percebendo, talvez seja porque meu pai sempre trabalhou muito, dias e noites, e ficávamos sozinha com a minha mãe. Talvez seja isso e nunca tinha parado para pensar. O que posso fazer para ressignificar? Talvez fazer a carta que fizemos na mentoria? Na mentoria da criança interior a gente trabalha isso mais a fundo. Eu não vou abrir aqui o que é para vocês, porque não é uma ferramenta que vocês possam aplicar sem a gente estar imerso em um processo, em uma mentoria, em um atendimento. Não é uma coisa que vocês têm que fazer sozinhas, tá bom? Sozinhos. Mas, basicamente, o que ela disse aqui e ela percebeu é que, como o pai era muito ausente, né, e dias e noites, e não era por um motivo banal, ele estava trabalhando, mas entende como a criança ela tem uma percepção diferente? A criança não consegue entender que aquilo é uma necessidade. Ela sempre vai achar que aquilo é uma preferência em relação a ela. Aquilo é mais importante em relação a ela. E ela vai carregar essa dor se ela não for ressignificada, entendida e compreendida na infância. E aí, quando eu vou para a vida adulta, isso vai refletir em mim quando eu passar por isso. Hoje, a representatividade da paternidade está envolvida ali no marido dela. Então, muito provavelmente, quando ele sai, ela se sente abandonada, porque ativa gatilhos. Então, eu preciso falar para mim mesmo, entregar isso para alguém. Talvez conversar até com o próprio pai, sem culpar, mas abrir o coração. Conversar com a mãe, sem culpar, mas abrir o coração, sabe? Para que eu possa tirar isso de mim, entregar, como eu fiz com meu pai, que eu fui até lá e falei algumas coisas para ele, não culpando, não derramando as minhas dores nele, mas entendendo mesmo, sabe? Um diálogo respeitoso, prazeroso, de consciência, de conhecimento, e entregar isso e abraçar e liberar perdão
para que daí isso vá se juntando novamente as pecinhas desse quebra-cabeça e você consiga sentir paz na ausência do seu marido. Claro que o seu ambiente precisa ser favorável, sua casa tem que ser harmoniosa, você tem que descobrir a sua identidade como mãe e sentir orgulho de quem você é, mas eu acredito que a mamãe que me escreveu isso já aprendeu sobre isso dentro da mentoria, mas basicamente é isso que a gente precisa fazer. Outra pergunta foi assim: me identifiquei muito, tô na fase assim que tudo irrita, mas ao mesmo tempo me culpo por querer cuidar da casa da minha família, mas que às vezes me causa irritabilidade e achar que é injusto ter que dar conta de tudo. Vibro com as conquistas do meu marido, mas às vezes também me pergunto, e eu, poxa, não tenho saído do lugar, fiquei para trás e é um sentimento que suga. Primeira coisa, se autorresponsabilizar pela nossa vida, certo? Quando eu fui mãe pela primeira vez com o Pedro, eu também culpei muito o Rafa, porque eu queria continuar minha pós-graduação, fazer mestrado, doutorado na área do direito, que eu era advogada na época, e eu queria trabalhar fora, eu queria advogar, e eu não podia, porque eu tinha um filho, eu tinha que cuidar do meu filho, mas eu via ele viajando o mundo, trabalhando, a carreira em ascensão, e eu falava, e eu? E quantas vezes ele falou assim pra mim, vamos colocar ele numa escola? E eu falei, não vou abandonar o meu filho. Ele falava, mas se você quer que eu fique dentro de casa, né, eu preciso trabalhar. Olha ele ocupando o espaço que é dele. E eu queria que ele viesse, mas ao mesmo tempo não queria que ele viesse. Queria que ele ficasse lá, mas eu também queria ele aqui pra eu poder ir lá. Só que se ele viesse aqui, eu também ia me sentir culpada, porque eu estaria abandonando a minha parte. Sabe, gente? O início da live que eu expliquei pra vocês? E ele falou, não posso fazer isso, a gente tem que buscar uma solução, vamos colocar ele numa escola. Só que aquilo doía em mim. Porque colocar ele numa escola, abandonar ele pra ir trabalhar, eu me sentia culpada como mãe. Eu não posso fazer isso, eu não preciso trabalhar. O Rafa consegue suprir a família, não é uma necessidade nossa. Aí eu vou estar fazendo por vaidade? Claro que eu não entendia a minha essência, eu não sabia quem eu era, eu não sabia de nada disso. Mas eu culpava ele e eu me amargurava por isso. Então, mães, mulheres, e homens também, mas eu sou mulher, então eu tô falando pra você, mulher. A gente precisa ser autorresponsável pela nossa vida. Se você tem uma necessidade e você acha que isso é um dom e um talento teu e você quer se sentir útil também fora de casa, isso não é errado. Ser mãe 24 horas do tempo nem sempre é saudável, porque nem sempre nós vamos ter paciência 24 horas do dia. Adianta você ficar com seu filho 24 horas do dia se você não quer isso, se você não nasceu para ser mãe 24 horas do seu tempo, e aí você vai ficar o tempo todo brigando, mandando, castigando, punindo, num sentimento, num ar estressante. Não adianta. É melhor que você trabalhe fora e dedique o seu tempo para o seu filho à noite, sendo a melhor pessoa que ele poderia ter ao lado dele, sendo a melhor mãe que ele poderia ter ao lado dele, do que ficar o dia inteiro por culpa. Não vou trabalhar porque eu não posso deixar o meu filho, onde já se viu isso, ele é pequeno, só que eu não estou disponível para ele. Eu não estou com ele 24 horas do meu tempo, é cansativo. Aí o marido chega, você derrama a criança no colo e fala, se vira que eu preciso viver. Vai viver antes. A criança absorve isso, ela sente que ela é um peso para você. E isso vai refletir na alimentação dela, no tanto que ela vai sugar você no seio ou na mamadeira, nas noites mal dormidas, na irritabilidade, no comportamento, porque ela sente que ela é um peso. E toda a família sofre. Então, por quê? Mais uma vez, criança interior, minhas dores, eu não consigo lidar com isso, eu me sinto culpada. Às vezes a sua mãe foi uma mãe presente pra você, que ficou com você, que falava que não pode trabalhar, que tem que cuidar do filho, e aí você é diferente dela, você tem outra identidade, você tem outra percepção, e aí você quer ir trabalhar e a sua mãe ainda fala pra você, mas onde já se viu, vai deixar ele sozinho, mas não pode, eu abri mão de tudo por você. E você não vai abrir mão pelo seu filho e aquilo cria um peso na sua cabeça, um peso nas suas costas e você vai se afundando, se afundando, se afundando e quando você vê, você tá no fundo do poço. Entende, gente? Não. Assumir as rédeas. Eu sou uma boa mãe ainda trabalhando fora. Eu sou uma boa mãe mesmo podendo estar com meu filho somente à noite. Eu sou uma boa mãe mesmo indo ao salão para cuidar de mim. Eu sou uma boa mãe mesmo fazendo exercício físico e deixando meu filho com a avó, numa creche, numa escola, porque eu sei quem eu sou. E quando eu estou naquele papel de mãe, quando eu estou naquela posição,
Eu faço com alegria, com amor, com gratidão, com prazer, porque eu sei quem eu sou. Certo, gente? Então, primeira coisa, assumir a autorresponsabilidade da sua vida. Sua vida só tá desse jeito porque, infelizmente, você tem aceitado tudo isso. Ou porque você tem se colocado nisso. Reconhecer em você, não no outro. Enquanto você esperar o outro mudar para que a sua vida melhore, nunca vai melhorar. Porque o outro pode nunca entender. E se é uma necessidade sua, é você quem tem que ir atrás dela. Não esperar que alguém resolva ela para você. E o segundo ponto, tomar a decisão de agir, fazer acontecer. Como? Em doses pequenas. Você não precisa partir daqui para lá, não é ser 880. Vá se respeitando, vá criando as suas metas e vá se permitindo, vá se sentindo, vai descobrindo. Pare, entenda o que você está sentindo. Muitas vezes a gente não para nem para entender o nosso sentimento. Tô com raiva. Por que você tá com raiva? Ah, porque ele foi viajar a trabalho e eu tô aqui. Mas por que ele não pode viajar a trabalho? Não, ele pode. Então por que você tá com raiva? Porque eu fico sozinha. E por que você tem raiva de ficar sozinha? Então é ir olhando pra dentro, pra dentro, pra dentro. Porque é um peso ficar sozinha. Mas você não dá conta? Eu dou. Então o que é esse peso? Entende? É começar a se questionar e indo pra dentro, pra dentro, pra dentro, até chegar na origem. E essa origem muitas vezes vai acabar na infância. E você vai descobrir que é porque você foi abandonado um dia, é porque seu pai trabalhava demais, era porque a sua mãe fala pra você que não pode ser assim. Você vai acabar descobrindo o peso lá na sua origem familiar. E aí você vai ter condição de pegar isso e falar, o que eu faço com isso que eu descobri agora? Vou entender, eu vou aceitar, vou honrar meus pais e respeitar os meus pais, que isso é um outro tema, que eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito longa essa live, mas eu vou seguir adiante. Entende? Quem quiser saber sobre honra e respeito dos pais, também tem uma live no YouTube, só você procurar lá no meu canal, que você vai achar, onde eu explico o que é honrar e respeitar os pais, que é completamente diferente de se submeter emocionalmente aos pais. Certo, gente? Depois tem uma outra pergunta, que é a seguinte. Acredito que tenha muito a ver com a criança interior. Meu marido não aceita ser rejeitado pelas crianças. Por exemplo, quando elas precisam de colo, por algum motivo, e ele vai para ajudar, mas elas preferem o meu, parece que isso é o fim para ele. Ele fica bravo, acaba falando coisas feias para a criança, como, vocês vão me pagar por isso. Eu fico bem chateada, tento amenizar, mas só piora, parece. Provavelmente tem uma dor, né? A dor da rejeição. Então tem que ir lá no fundo, lá na infância, né? A desvalorização, a rejeição, o relacionamento do seu marido com o pai dele, como era esse relacionamento, quanto ele se esforça para ser melhor que o pai, talvez, e aí quando as crianças fazem isso, ele acredite que ele está recebendo algo que ele não mereça, porque ele está dando esse valor e ele não está recebendo nada em troca. A origem está sempre na infância. Na verdade, essa frase, vocês vão me pagar por isso, também diz respeito a como ele era educado na infância, como ele aprendeu a resolver os conflitos, os abandonos, as rejeições, certo? O quanto ele se fecha para algumas coisas, o quanto ele se enrijece para algumas coisas, ao invés de se vulnerabilizar e dizer o que ele realmente sente, mas não, ele age para ir atrás daquilo que ele quer, prova que ele é capaz. Então, tudo isso tem que ser olhado, né, com ternura, com empatia, com compaixão, mas provavelmente tem a dor de algo que aconteceu lá atrás. E perguntar pra ele, né, por que você fica tão chateado, triste, bravo? Lembra que eu falei agora há pouco? Começar a fazer perguntas pra ele ir afundando, aprofundando, até ele encontrar a resposta, para que essa resposta sim possa ser de fato o motivo e ele consiga resolver, ao invés de ficar só remediando, né? Porque muitas vezes a gente fica só tomando um dipirona, um analgésico. A gente vai tomando analgésico para dor de cabeça, mas a dor de cabeça é problema na vista, a dor de cabeça é um problema, né, que a gente tá no cérebro, enfim. E a gente só tá tomando analgésico. Tem que investigar a fundo, certo? Depois tem mais uma outra. Perdi meus pais com 12 anos e me sinto assim. Quero fazer tudo pros meus filhos, não sentir a dor que sinto. Gente, quando os pais morrem, isso cria um vazio muito grande, né? E esse vazio a gente ocupa com, como eu disse, com coisas ou com
ideais. Um ideal de mãe e um ideal de pai. E eu crio uma expectativa tão alta, porque tem que ser tudo tão perfeito. Imagina o tamanho desse vazio. Então tem que ser algo muito grande para tampar esse vazio. E é por isso que ela fala, quero fazer tudo para meus filhos, não sentir a dor que eu sinto. A grande questão é, cada um tem uma percepção diferente para as coisas. Seus filhos nunca viveram a dor da morte de um pai. Então eles não sabem o que é isso. Então quando a gente dá além para eles, com medo deles sentirem essa dor, a gente pode acabar super protegendo ou mimando essa criança. Porque essa criança, ela não precisa de tudo aquilo, porque ela não tem a dor da ausência. Então, o normal dado para ela é o suficiente. Então, quando a gente dá mais para que ela nunca pense numa rejeição e no abandono, a gente pode acabar criando outro problema. Sabe? É que nem pais que não querem dar limite para os filhos, que tem medo de dizer não para os filhos, porque foram muito podados, muito tolhidos na infância. E aí, quando vem para a vida adulta, quer dar acolhimento demais, que acaba em permissividade. Porque tenho medo do que pode acontecer, porque aconteceu comigo e foi negativo. Só que a minha criança é outra criança, é outro temperamento, é outro cenário, são outras fases. E aí o meu acolhimento exacerbado, sem limite, sem não no momento certo, cria um caos dentro da educação do meu filho, onde eu perco o controle dessa criança. E ela muitas vezes se sente insegura, porque crianças precisam de limites. Elas precisam de frustrações na vida. Elas precisam dos nãos que a gente dá para elas. Isso também é forma de amar. Isso também é demonstrar segurança, além de amor. E aí a criança começa a pedir limites para você, provocando situações. E você tem medo de causar nelas aquilo que foi causado em você. A nossa dor é nossa. A nossa percepção é nossa. A gente precisa entender isso e parar de transferir isso para os nossos filhos. Às vezes o que a gente está dando para os nossos filhos não está servindo para eles, só está servindo para a gente. Sabe, gente? É como colocar um band-aid no joelho do teu filho, sendo que o machucado tá no teu. Sabe? Eu vou lá, coloco um band-aid, passo um remedinho no joelho da minha criança, mas a ferida tá aberta no meu joelho. Não vai adiantar. Ali, a criança só vai ficar viciada naquele band-aid, ela sempre vai querer aquele mimo e a sua ferida vai continuar sempre aberta. Não vai resolver nada. A gente não pode dar para os nossos filhos o que a gente gostaria de ter recebido o tempo todo sem a consciência, porque isso é educar a si mesmo. E aí, na verdade, a gente nem tá se educando. Porque dar para as crianças não supre nada na gente, só aumenta. Porque não é consciente, é inconsciente, então eu vou alimentando aquela dor. E quando eu deixo de dar, aí eu me culpo. Sabe? Aí eu me puno, porque eu tô errando, né? Eu tô fazendo com eles o que fizeram comigo. Faz sentido pra vocês? Olhar pra gente é essencial. Olhar pras nossas dores é essencial. É necessário. A partir do momento que você olha para suas dores, a partir do momento que você aprende com elas, entende de onde elas vêm, você vai precisar começar um processo de análise, de conhecimento, de perdão, auto-perdão e perdão ao outro, e começar a ter comportamentos que te auxiliem, te ajudem a ser diferente, a ter resultados diferentes, a conquistar coisas diferentes. É só assim que a gente consegue mudar. Gente, espero que essa live tenha sido boa pra vocês, do fundo do meu coração. Eu abri aqui a minha vida, a minha intimidade e um pouco do meu conhecimento com o intuito de ajudar vocês. Eu sei que não respondi todas as perguntas e todas as dúvidas, talvez até com esse conhecimento que eu trouxe hoje, mais dúvidas possam surgir. Vocês se questionem e fiquem querendo saber mas como eu resolvo, mas como eu faço, mas como eu mudo, mas como... A gente não tem que resolver tudo na hora. A gente não tem que apagar todo o incêndio da nossa vida em 1 minuto, em uma live, em 1 hora, em um dia. É importante a gente entender as coisas primeiro. Entenda quem você é. Entenda a sua história.
Se você estiver culpando os seus pais em algum momento, entenda a história deles. Entenda o que eles viveram. E perceba que, com certeza, por pior que tenha sido a sua infância, eles te deram algo muito melhor do que eles receberam. Assim como você, por pior que você se sinta como mãe, como pai, eu tenho certeza que você tem dado muito mais do que você recebeu. Então, se valorize, se ame, se acolha. Acolher a si mesmo, sabe? Tá tudo bem, tá tudo certo. Pode chorar. Agora você não tá mais sozinha. Agora você não tá mais abandonada. Quando você erra, agora você pode receber colo. O colo de Deus, o colo do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Essa semana, anteontem, eu tava fazendo pulseirinha com o Davi. E eu fui amarrar a pulseirinha dele. E aí soltou o fio e foi miçanga pra tudo quanto é lado. Eu falei, não acredito. E ele, na mesma hora, ele não foi pegar as miçangas. Ele veio com tudo assim, colocou a mão no meu ombro e falou, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem, é só uma miçanga. Eu olhei assim pra ele. Falei, né, filho, a gente pega, né? Ele falou, eu ajudo você. Ele veio me dar colo na mesma hora. E quantas vezes eles derrubam as coisas e às vezes no impulso a gente solta, ê, Lara, ai meu Deus do céu, sabe assim? Isso quando não briga, né? E a criança não, a criança nos dá colo, nos ampara, ela se preocupa com a gente, não com as coisas. A gente precisa aprender a fazer isso. Hoje, diante da sua dor, se você sofreu uma dor de abandono, e se o seu filho hoje passasse por isso com alguém, como é que você trataria ele? Como você faria para que ele se sentisse melhor? Para e pensa. Se o teu filho sofresse isso, como você trataria isso nele? É assim que você precisa tratar a si mesma. A si mesmo. Da mesma forma que você daria para o seu filho hoje, nessa consciência que você tem, sabendo que a educação consciente ela é maravilhosa e muito melhor a longo prazo, a forma como você pensa que deveria fazer com o seu filho, faça com você. Talvez hoje você não tenha seu pai, talvez hoje você não tenha sua mãe, talvez você tenha, mas o relacionamento com eles não seja tão bom, talvez não seja como você gostaria, talvez eles não te entendam, talvez você nem queira falar disso com eles, mas você não precisa que eles sejam diferentes. Você precisa que você seja diferente. Você precisa abraçar a si mesma. Você precisa acolher a si mesma. Hoje você é adulta. Você pode fazer isso. Você tem condições de fazer isso, mas você vai precisar querer. Querer olhar para isso, querer tocar nisso, querer resolver isso. Que Deus te abençoe, que Ele te capacite, que Ele te instrua, que Ele te guie, que Ele te proteja. Tá certo, gente? Um beijo grande. Vou deixar essa live salva, compartilhem ela. Vou deixar aqui no Instagram, também depois na segunda-feira eu vou subir pro YouTube. Compartilhem ela com seus amigos. Que Deus possa tocar no coração de cada um de vocês. Tá bom? Beijo! Ótimo sábado. Vou cuidar das crianças, porque eles estão muito quietos. E isso é preocupante. Vou lá dar uma olhada. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.